Olá, seja muito bem-vindo ao curso preparatório de Direito Constitucional rumo à sua vaga, rumo ao seu lugar na Guarda Municipal de Parnamirim. Eu, professor Assis Maia, junto com o IAP Curso Online, vamos fazer dessa jornada algo prazeroso, algo que a gente consiga otimizar resultados, algo que possa atalhar o seu caminho rumo à sua aprovação. Conte comigo, conte com o IAP Curso Online e vamos juntos nessa jornada. Antes propriamente de entrar nos termos do que a gente vem a debater de conteúdo aqui através de questões, eu queria indicar, orientar alguns pontos importantes para essa sua caminhada de tiro curto. Tem que ser um tiro muito certo, a gente não pode titubear, a gente não pode negligenciar nesse nosso preparatório. Primeiro, considere que você não precisará bater todo o conteúdo programático, todas as matérias, para conseguir ir bem, conseguir sua aprovação no seu concurso. Pode ficar certo disso, pode ficar certa disso. Não há obrigatoriedade de você acertar todas as questões, ou não há obrigatoriedade de conhecer todo o conteúdo, não há obrigatoriedade de bater todos os pontos do conteúdo programático para ser aprovado. Vá por mim, eu te garanto que não. Mas é óbvio que existem determinados temas, óbvio que existem determinados assuntos que precisam ser vistos de maneira cirúrgica, que precisam ser vistos de maneira muito cautelosa, muito cuidadosa, porque a tendência de que esses assuntos que são mais relevantes caiam é muito grande. Por isso que a gente tem esse método a ser aplicado, a ser utilizado dentro desse nosso preparatório, tomando como base esses assuntos que são mais relevantes. Isso vai valer para mim com direito constitucional, vai valer para mim com legislação de trânsito, vai valer para os demais colegas com suas respectivas matérias, de pensar os pontos que mais caem, para que você receba o filé, para que você receba exatamente aqueles assuntos que têm uma possibilidade mais efetiva de serem cobrados. Então, tranquilizar a alma, tranquilizar a mente, tranquilizar o espírito, para não achar, é muito pouco tempo, então eu não vou conseguir bater todo o conteúdo programático. Não precisa bater todo o conteúdo programático para conseguir o êxito em um certame. Segundo, ter o cuidado, ter a atenção e a confiança de que a gente vai passar para você, que a gente vai repassar aqui aqueles tópicos que são mais importantes. Cair para dentro desses assuntos em sobrando tempo, buscar aqueles outros assuntos que eu diria que são mais acessórios do que principais. Então vamos embora nessa jornada, vamos embora nessa caminhada. Extremamente importante que você deixe sempre aí à disposição a algum material de apoio, de suporte que a gente disponibiliza para você na estrutura teórica, já que o nosso debate é por meio de questões, para que você possa fazer as consultas que são necessárias, para que você possa fazer a viagem teórica nesse assunto e a correspondência com o que está sendo dito aqui, a confirmação do que está sendo dito aqui. Tome cuidado para não ser muito metódico, todavia, nessa jornada, para não perder muito tempo. Esqueça a letrinha bonita, esqueça a articulação muito colorida, esqueça o muito para que isso. Temos que ser assertivos, temos que ser diretos, nossa metodologia impõe essa ação dessa ordem. Saiba que em vários momentos, enquanto você estiver me assistindo na parte de conteúdo, você vai parar o vídeo para fazer algumas anotações, mas não precisa ser toda hora. Não precisa ser a todo tempo. Confie na sua capacidade cognitiva, na sua capacidade de incorporação de conhecimento. Mas sempre que tiver, evidentemente, essa necessidade, vá lá, clique, pare, faça as anotações devidas. Faça uma junção do seu material escrito com o que eu vou falar aqui, com o que eu vou anotar nas questões, com o que eu vou colocar no quadro, os esquemas que eu vou montar. Vá seguindo isso, promova o que se chama de estudo ativo, mexendo as mãos. Isso faz com que o nosso conhecimento seja sedimentado de maneira mais efetiva. Outra coisa extremamente importante, a gente faz aqui o que alguns chamam de estudo reverso, a partir das questões busca o estudo teórico, mas a gente tem que fazer o processo de revisão como um mecanismo de confirmação daquilo que está sendo visto, daquilo que está sendo estudado. É tão importante quanto aprender a não esquecer. Daí essa necessidade de você promover as revisões. Então a gente precisa de uma revisão de 24 horas, rapidinho mesmo, a leitura por cima, para que você rememore aquilo ali. A gente precisa de uma revisão de 15 dias para que aquilo se efetive. E evidentemente na semana da prova você precisa pensar aqueles tópicos que foram aqui mencionados, repito, por mim e pelos demais colegas professores, como os assuntos mais importantes, como os assuntos mais relevantes. Assis, é possível de fato a gente chegar bem com tão pouco tempo de estudo? Lembre que esse tão pouco tempo é para todo mundo, tá?
Esse tão pouco tempo é para todo mundo. Por óbvio, aqueles que já estão estudando há mais tempo, eles têm uma possibilidade maior de direcionar agora apenas para aquilo que é mais relevante. Mas enfim, a situação está posta, você não tem mais como voltar atrás para reverter quadros passados. O que você pode fazer é, a partir de agora, qual o método que eu tenho que utilizar? A forma de planejamento que eu tenho que fazer. O seu planejamento deve ser feito de forma extremamente honesta. Um planejamento onde você vai levar em consideração como é de fato a sua vida, como é de fato o seu dia, a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, e aí com um questionamento para esse período aí de algumas semanas de imersão. É possível de repente acordar um pouco mais cedo? É possível de repente acordar e dormir um pouco mais tarde para poder alargar o espaço de tempo de estudo? É possível diminuir os intervalos que eu tenho com outras atividades que não são de repente tão produtivas para inserir ali 15 minutinhos de estudo, mais 20 minutinhos acolá, que na hora que a gente soma no decorrer do dia, vem uma quantidade boa de tempo, de qualidade de estudos. É importante ver isso, é importante conversar com as pessoas que estão próximas a você, para que possam elas ajudar, pelo menos não atrapalhando. É importante você tomar decisões relevantes como o afastamento das redes sociais, afastamento do WhatsApp, de grupos pelo menos, afastamento do seu smartphone se você tiver um vício de o tempo todo estar com ele. Lembre que é um tempo muito pequeno que a gente tem até a data da prova, vale a pena esse sacrifício. Parafraseando Marta, jogadora da seleção brasileira, primeiro vem a dor, depois vem a alegria, vem o prazer, vem a satisfação do êxito, do sucesso, no caso da aprovação. Então vale a pena o sacrifício, sim. É pouquíssimo tempo para que a gente possa se energizar, para que a gente possa entrar dentro de uma cadeia de energia positiva na busca desse seu objetivo. Você sabe que você conta comigo, você sabe que conta com toda a equipe do IAP Cursos Online, todos os meus amigos, colegas, professores, com toda a estrutura de logística, toda a estrutura de relacionamento do IAP Cursos Online está à sua disposição. Qualquer dúvida que porventura você tenha, qualquer sugestão que porventura você tenha, não tenha receio. Nos contacte, nos encaminhe informes, nos encaminhe sugestões, nos encaminhe dúvidas e que a gente mantenha essa relação que parece distante, mas ao mesmo tempo é muito próxima, de juntos, de mão dadas, a gente conseguir a sua aprovação. Vem conosco, vamos embora, vamos caminhar firme nessa jornada de aprovação para o concurso da Guarda Municipal de Parnamirim. Aqui eu faço menção a redes sociais. Aqui eu faço menção a, primeiro, meu nome, professor Assis Maia, o e-mail assismaia@yahoo.com.br, Instagram assismaia_. Então, por meio desses mecanismos aqui, desses meios de contato, a gente vai ter a chance de conversar sobre essa nossa caminhada, Então, essas são considerações importantes que eu tinha para trazer aqui para você, para que a gente possa caminhar junto, efetivo, bem, firme, com propósito, com resultados que vão vir. Lembre sempre, o tempo é muito curto, vale a pena o sacrifício para conseguir essa aprovação. Vamos que vamos, tratando agora propriamente das nossas questões. Direito constitucional tem 5 tópicos no seu conteúdo programático da FUNCERN. Desses 5 tópicos, a gente vai ter aí algo em torno de 140, um pouquinho mais de 140 artigos, que podem ser objeto de cobrança. Evidentemente que desses 140 e poucos artigos, alguns caem mais. É neles que a gente vai focar aqui dentro dessa nossa jornada, dentro dessa nossa caminhada. As nossas questões, elas têm uma quantidade muito pequena de questões da FUNCERN, infelizmente, não tem tanto banco de dados que nos permita trazer questões de direito constitucional e de legislação de trânsito da FUNCERN, mas eu trouxe aqui para vocês, sobretudo nessa parte inicial, algumas dessas questões. E as outras foram montadas para que a gente possa revisar os pontos mais relevantes, focar nos pontos que mais caem nos concursos em geral. Então essa vai ser a nossa metodologia, ver algumas questões da FUNCERN, mas sobretudo fazer questões dos temas que mais vão ser abordados. A partir de cada questão eu vou fazer a interconexão, a interrelação com os outros assuntos, por isso prepara a munheca, canetinha aí para fazer as anotações que são devidas. Observem aqui que no primeiro título, no primeiro tópico do nosso conteúdo programático, nós temos a referência aos princípios fundamentais. Mas, afinal de contas, o que vem a ser dentro da Constituição brasileira, os princípios fundamentais? Ora, nós bem sabemos que a Constituição Federal é a nossa lei máxima, é a nossa
Lei máxima é a nossa lei maior, é a lei mais importante do país, a Constituição Federal. Para esse nosso concurso, nós estudamos outras leis também. Você vai ter que estudar o Código Penal, você vai ter que estudar o Código de Processo Penal, você vai ter que estudar o Código de Trânsito Brasileiro, para dar alguns exemplos de outras leis que você vai ter que estudar nessa caminhada. Mas das leis que você precisa estudar, indiscutivelmente a maior de todas, a mais importante, é a Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela foi dividida em em três pedaços, onde o primeiro desses pedaços é um pedaço muito pequeno, chamado de preâmbulo constitucional, que não cai na prova, nem vou mencionar aqui. O segundo pedaço é imenso, que é o corpo dogmático da Constituição, o que vai cair na prova está dentro desse corpo da Constituição, e eu falo já já. E na parte final nós temos um ato das disposições constitucionais transitórias, conhecido como ADCT. Não foi mencionado no conteúdo programático, a gente não vai ter que se preocupar com ele. Então, na Constituição Federal, do seu corpo dogmático, nós temos uma divisão em 9 títulos, 9 partes, 9 pedaços. Ah, Assis, eu vou ter que estudar esses 9 títulos para o concurso de guarda municipal? Não, mas os 5 primeiros a gente vai ter que estudar. Então são 9 títulos que compõem o corpo dogmático, dos quais os 5 primeiros caem na prova. Os 5 primeiros títulos da Constituição caem na nossa prova. Princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes e da defesa do Estado e das instituições democráticas. Nossa missão agora, na primeira questão, é tratar do primeiro título da nossa Constituição, da primeira parte da nossa Constituição, que recebe o nome de dos princípios fundamentais. E como é que se estrutura esse título chamado de dos princípios fundamentais? Ele tem a seguinte estrutura organizacional na nossa Constituição. Então, primeiro título da Constituição, chamado de dos princípios fundamentais. Esse título dos princípios fundamentais, ele é composto por 4 artigos. Então ele vai do artigo 1º até o artigo 4º da nossa Constituição. E esse título que vai do artigo 1º até o artigo 4º da nossa Constituição, ele é dividido da seguinte maneira. O artigo 1º, ele tem informações importantes na sua cabeça, no seu caput. A cabeça do artigo 1º da nossa Constituição vai dizer que o Brasil se estabelece em uma república federativa. Caput é o nome que se dá à cabeça do artigo. Então, o artigo 1º, na sua cabeça, no seu caput, diz que o Brasil se estabelece em uma república federativa do Brasil. E essa República Federativa do Brasil, ela se incorpora como um Estado democrático de direito. O Brasil vivencia o Estado democrático de direito. Aí vem, nos incisos desse artigo 1º, nós vamos encontrar os fundamentos dessa República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os alicerces da República Federativa do Brasil são esses fundamentos listados nos incisos, são 5 incisos do artigo 1º. Aí vem no parágrafo único. No parágrafo único nós vamos encontrar referência à nossa democracia. A nossa democracia. A democracia adotada pelo Brasil, onde o povo é o titular do poder constituinte e esse mesmo povo exerce de algumas formas, de algumas maneiras, o poder no país. A gente vai ver de que maneiras o povo exerce esse poder. Então a democracia é mencionada nesse parágrafo único do artigo 1º. Depois a gente vai encontrar o artigo 2º da nossa Constituição, fazendo menção à tripartição, a separação dos poderes.
tripartição, separação dos poderes. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Pronto, a gente extrai essa informação do artigo 2º. Depois vem o artigo 3º, listando os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O Brasil ele tem metas a alcançar, a buscar constantemente. E esses objetivos fundamentais, essenciais, estão no artigo 3º. E fechando esse quadro, fechando o primeiro título da nossa Constituição, nós temos o artigo 4º, que menciona os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Vamos chamar de princípios internacionais da República Federativa do Brasil. Da República Federativa do Brasil. Então, o Brasil, ele tem alguns princípios que norteiam sua atuação na comunidade internacional. Temos que memorizar esses princípios internacionais, com certeza temos que fazer. Aí eu vou pedir para que você agora veja no seu material teórico e já chama atenção para um detalhe. É absolutamente comum nas provas em geral que a organizadora misture os fundamentos da República Federativa do Brasil com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e com os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Para você ter uma noção, nós vamos ter aqui 5 fundamentos da República Federativa do Brasil, nós vamos ter aqui 4 objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, nós vamos ter aqui 10 princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Então, como fundamentos da República Federativa do Brasil, nós vamos ter a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. São esses os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil listados nos incisos do artigo 1º. Já no artigo 3º nós vamos encontrar os objetivos fundamentais que o Brasil tem. São incisos que trazem verbos nucleares, indicando ações, indicando providências que o país tem que adotar. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, coidade e qualquer outra forma de discriminação. Como bizu, como dica, os objetivos trazem verbos nucleares, que indicam ações, providências que precisam ser adotadas. Construir, garantir, promover, reduzir, erradicar. Ah, Cisa, então é suficiente que eu memorize os verbos e aí eu vou acertar todas as questões que envolvem objetivos? Não, porque pode ser que eles mudem o contexto e no lugar do objetivo ele transforma num verbo. No lugar de construir uma sociedade livre, justa e solidária, ele pode colocar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é o objetivo fundamental. Tá certo. O verbo é só para dar o início, dar o start para que a gente compreenda, memorize essa listinha. E por fim, os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte, são 10 incisos previstos no artigo 4º, onde desses 10, 4 têm a ver com a soberania. 4 são relacionados com a soberania. Lembre, todavia, que soberania é fundamento. Soberania não é princípio internacional. Soberania é fundamento. Agora, relacionado à soberania, que é fundamento, nós temos 4 princípios internacionais. Como assim? Se o Brasil é um país soberano, na relação internacional que ele vai ter, qual é o primeiro grande recado que ele dá para a comunidade internacional, pelo fato de ser soberano? O recado é: eu sou independente. Então, independência nacional é o primeiro princípio internacional. Primeiro que eu digo nesse bizu, não precisa você compreender, memorizar numa sequência da Constituição. Fique tranquilo em relação a isso, primeiro só em relação a esse bizu. Então, se o Brasil é um país soberano, na sua essência, que um dos fundamentos é a soberania, no âmbito internacional ele é independente. Então, se o Brasil é independente, aí vem o contexto. Há de se imaginar que os demais países também são independentes. E se todos são independentes, todos são iguais. Segundo o princípio, igualdade entre os Estados. Ora, se todos são independentes, se todos são iguais, quem tem que dizer o que cada país quer da vida é o próprio país. Terceiro princípio, autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos. Ora, se todos são independentes, se todos são iguais, se cada um diz o que quer da vida,
Não cabe a um país se meter na vida do outro. Quarto princípio, não intervenção. Não intervenção. Então aqui 40% dos princípios internacionais têm relação direta com a soberania. Uma outra dica, dos outros 6, 3 têm a ver com a paz. Paz mesmo. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo, e aí no mesmo inciso ele fala também repúdio ao racismo. Então repúdio ao terrorismo e ao racismo, os 3 relacionados com a paz. E faltam 3, os outros que faltam têm a ver com questões humanitárias, com direitos humanos, prevalência dos direitos humanos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Concessão de asilo político também é um dos princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Então aí a gente fecha com essa dica, essa relação dos 10 princípios internacionais. Alerto que no parágrafo único, né, na parte final desse artigo 4º, ainda vamos encontrar uma outra regrinha que dá conta de uma providência que o Brasil deve constantemente adotar. O Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos que integram a comunidade latino-americana, exatamente para formar uma comunidade latino-americana de nações. Está escrito no artigo 4º, parágrafo único. Alerto. É muito comum que as organizadoras cobrem misturando os fundamentos com os objetivos fundamentais e com os princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Ok? Explicado isso no geral, vamos ver agora por meio de questões como é que a coisa roda, como é que a coisa funciona. Então vamos lá, primeira questão. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como um de seus fundamentos. Esse enunciado da primeira questão é basicamente o caput, a cabeça do artigo 1º. A República Federativa do Brasil, que é o nosso nome, o Brasil é uma república federativa, esse é o nome do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. E o que é que significa união indissolúvel? Significa dizer que não pode o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Parafraseando aquela música que ficou nacionalmente conhecida na voz de Elba Ramalho. Não pode, por exemplo, o Rio Grande do Sul se separar do Brasil. Não pode o Acre se separar do Brasil, não pode, simplesmente não pode um Estado da Federação se separar do Brasil. É até possível a subdivisão interna, criação de novos Estados-membros, novos municípios a partir dos que já existem, mas mantida a unidade nacional. A gente vai ver isso na parte de organização do Estado, que é o 3º título da nossa Constituição que cai no nosso concurso. Mas desmembrar o Brasil para se anexar a outro país, tirar parte do Brasil para se tornar um outro país não pode, porque a união é indissolúvel. Isso é uma característica da federação. Interessante isso, é uma característica da federação. A forma federativa de Estado traz como uma das suas características a vedação à secessão. Vedação à secessão. Vedação à secessão. Não pode o Brasil ser dividido para pedir parte desse país, para essa parte se juntar a um outro país ou se transformar num outro país. Não pode. A união é indissolúvel, é vedada a secessão, e isso é uma característica da federação. Aí continuando, né? Essa República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito, já havíamos discutido isso, e tem como um dos fundamentos. Os fundamentos estão aqui nos incisos do artigo 1º. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então a resposta correta tem que ter um desses 5. Se a resposta tiver objetivos fundamentais, está errado. Se a resposta tiver princípios internacionais, está errado. Qualquer outra coisa que não esses 5 que eu mencionei, está errado. Então vamos para cá, para marcar um fundamento.
Letra A garantia do desenvolvimento nacional. Ora, garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo fundamental e não um fundamento. A letra A está no artigo 3º. A gente quer alguma coisa que esteja no artigo 1º, nos incisos do artigo 1º. Letra B, independência nacional. Ora, independência nacional é um dos princípios que regem as relações internacionais que o Brasil faz parte e que se encontra lá no artigo 4º. Letra C, defesa da paz, do mesmo modo, a defesa da paz é princípio que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. Sobrou a letra D de dado, é ela que a gente vai marcar, que indica o pluralismo político como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Aproveitando aqui o ensejo, eu até deveria ter dito isso numa das considerações iniciais, mas serve também agora. Em um concurso que é para nível médio, em um concurso em que a distância entre a publicação do edital e a realização da prova intelectual é muito curta e que cobra legislação, é praticamente impossível que a organizadora venha abordar questões doutrinárias, que envolva livros de direito constitucional, por exemplo, e questões de ordem jurisprudencial, que aprofundem o conhecimento dos tribunais sobre determinados assuntos. De modo que eu, Assis, apostaria, e sugiro você também a apostar, no estudo do texto da Constituição. Lá em legislação de trânsito, o estudo do texto do CTB e das resoluções que são pertinentes. Estudar o texto é essencial para essa nossa prova. Com o texto a gente resolve isso aqui tranquilamente. Então, primeira questão, letra D de dado, a alternativa correta. Simbora agora para a questão número 2. No que atina aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, marque a correta. Letra A. A titularidade do poder no Brasil pertence à sua população. Opa! O que é que diz, naquele esquema geral que a gente já tinha visto na questão anterior, eu vou trazer de novo para cá os pontos que nos interessam. No artigo 1º, parágrafo único, ele vai dizer que a titularidade do poder no Brasil é do povo. Todo poder emana do povo. Todo poder vem do povo. Todo poder tem origem no povo. E aí, por caridade, povo são os nacionais. Povo são os brasileiros. Por que é importante fazer essa menção a povo como sendo os nacionais, povo como sendo os brasileiros? Porque população é outra coisa. População são os habitantes. População são as pessoas que moram no Brasil. Mas nós temos como parte integrante da população brasileira estrangeiros. Estrangeiros não são povo brasileiro. Então que fique claro, a titularidade do poder no Brasil pertence à sua população? Não. A titularidade do poder no Brasil pertence ao seu povo. Todo poder emana do povo, todo poder emana dos brasileiros. Então a letra A está errada. Letra B. Em razão do tipo de democracia que adotamos, não se admite participação indireta do povo brasileiro nos destinos políticos do país. Ora, na hora que a gente escolhe representantes para que eles atuem em nosso nome, a nossa participação na prática, não estou falando na escolha, mas na atuação governamental efetiva, ela é indireta. De onde é que a gente extrai isso? Também do parágrafo único do artigo 1º. O artigo 1º, no seu parágrafo único, fala da titularidade do poder e depois remete ao exercício do poder pelo povo. Todo poder emana do povo, todo poder vem do povo, todo poder tem origem do povo. E como é que o povo exerce esse poder? O povo exerce esse poder por meio de representantes eleitos, e por meio de participação direta. É aqui, nessa história de participação direta, que a gente vai encontrar plebiscito. É aqui que a gente vai encontrar referendo.
É aqui que a gente vai encontrar iniciativa popular. Plebiscito, referendo, iniciativa popular como mecanismos de participação direta sobre esses institutos. Eu falarei melhor com você no estudo dos direitos políticos. Mas nessa história de representantes eleitos aqui, nós vamos escolher representantes para o poder legislativo, exemplo, vereadores, deputados, sejam eles estaduais, distritais ou federais, senadores. Vamos escolher no poder executivo prefeitos, vamos escolher governadores, vamos escolher presidente da República. Nós os escolhemos, nós votamos neles, mas eles é que vão decidir em nosso nome. E isso é participação indireta pragmática. Eu não estou falando, repito, no escolher, no votar, que diretamente nós votamos, óbvio. Mas quem é que vai efetivar as políticas públicas? São eles, representando quem? A gente. Então a nossa atuação aí é indireta. São eles que atuam em nosso nome, eles que agem em nosso nome. É nesse sentido que se fala em democracia indireta, que é prevista na Constituição brasileira, dentro da estrutura de escolha de representantes eleitos. Então, relendo a letra B, em razão do tipo de democracia que adotamos, não se admite participação indireta do povo brasileiro nos destinos políticos do país. Está errado porque se admite. Letra C, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Lembre, o artigo 4º da nossa Constituição, ele traz 10 princípios que regem as relações internacionais de que o Brasil faz parte. E no parágrafo único desse artigo, nós vamos encontrar uma norma programática, uma espécie de estrutura com meta a ser efetivada pelo Brasil, que é um programa a ser paulatinamente efetivado. E esse programa é exatamente o texto dessa alternativa C. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural da América Latina para formar uma comunidade latino-americana de nações. Essa é a nossa alternativa correta na questão de número 2. E para fechar, letra D, adotamos uma separação de poderes que é absoluta. Opa, vamos ver direitinho. Isso aí, adotamos uma separação de poderes que é absoluta. Na verdade, não é bem assim, não. A separação de poderes é referida no artigo 2º da nossa Constituição. Artigo 2º menciona a tripartição, a separação dos poderes, mas essa separação dos poderes não é absoluta. A separação de poderes, conforme concebido na sua base pelo artigo 2º, não é absoluta. E não é absoluta por duas razões principais. A separação dos poderes não é absoluta em razão da existência de funções atípicas, funções impróprias, que é quando um poder exerce a função do outro. Existência de funções atípicas, funções impróprias. Então, por exemplo, cabe essencialmente ao poder legislativo legislar. Então, legislar é função típica, própria da essência do poder legislativo. Mas o presidente da República, que é chefe do poder executivo, também legisla. Quando faz lei delegada, quando faz medida provisória, quando ele atua, previsto na Constituição essa atuação, quando ele atua, isso é uma função atípica, o que relativiza a separação dos poderes. Porque se a separação dos poderes fosse absoluta, nessa perspectiva aqui, só quem poderia legislar é o poder legislativo. E uma segunda razão para dizer que a separação dos poderes não é absoluta, envolve a existência dos controles recíprocos. Existência dos controles recíprocos
Controles recíprocos envolvem um sistema conhecido como sistema de freios e contrapesos, sistema de equilíbrio entre os poderes, sistema de freios e contrapesos, controles recíprocos, um poder fiscalizando o outro, um poder olhando para o outro dizendo, como se diz na minha terra, ei, debreie, vá devagar. Então essa é a ideia do sistema de equilíbrio, checks and balances, né, entre os poderes. Exemplo disso, caiu na prova da Polícia Rodoviária Federal, minha instituição, lá em 2013. É exemplo do sistema de freios e contrapesos, de equilíbrio entre os poderes, a nomeação de ministros do STF. É exemplo. Mas por quê? Porque os ministros do Supremo, cai na nossa prova Supremo, viu? O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. Os seus ministros são escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros natos, com mais de 35, menos de 65 e com notável saber jurídico e reputação ilibada. E o nome escolhido pelo Presidente da República precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Sabatina, maioria absoluta, mais da metade dos senadores precisa concordar com esse nome. Então há a participação dos três poderes, um equilibrando a força do outro. Isso é sistema de freios e contrapesos, sistema de equilíbrio, sistema de controles recíprocos que relativiza a separação dos poderes. Então está errada quando diz que adotamos uma separação de poderes que é absoluta. Na verdade, a separação dos poderes não é absoluta, daí o erro da letra D. Fechamos então a segunda questão, letra C, como alternativa correta. E aí encerramos o primeiro título da nossa Constituição, o primeiro tópico da nossa Constituição, os princípios fundamentais.